Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$ 3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite para você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz para sair desse 50,7%. Só clicar nele. Primeira chave que eu quero liberar é que se você se sente como uma vítima, você vai se tornar um. Se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. Biblicamente, pastor, qual é o respaldo? Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa, ele é. Irmão, tem muita gente que há muito tempo coloca a culpa da falta de frutos, ou de sucesso, ou de romper, ou de alegria, em qualquer outra coisa, a não ser na sua responsabilidade de assumir o protagonismo da sua própria história. É muito mais fácil a gente endemonizar problemas do que assumir que pode ser um problema de caráter. É muito mais fácil a gente dizer que o inferno está furioso do que assumir que talvez a gente não esteja fazendo o que já deveria ter feito. Alguém está comigo? Diga amém. Eu lembro que eu preguei aqui há alguns meses atrás uma mensagem, o que fazer depois de uma palavra profética. Eu falei que quando recebemos de Deus uma palavra, Deus está nos dando uma direção. Quando ouvimos de Deus a segunda vez a mesma palavra, Deus está nos dando uma confirmação. Mas se você já ouviu de Deus 4 ou 5 vezes a mesma palavra, é porque provavelmente você já deveria estar vivendo o que você ainda está ouvindo. Cara, Deus me ama tanto. Por quê? Tem 10 anos que Ele me fala a mesma promessa. Que demais, né? Não, irmão. Ele está te relembrando algo que Ele já comunicou, mas porque você ainda não se posicionou, é só uma promessa. Promessas falam a respeito de um tempo futuro, mas esse futuro precisa um dia chegar. Tem muita gente que não está vivendo as promessas que já deveria estar vivendo, porque não assume o protagonismo da sua própria história. Sabe, a religião, ela tornou pejorativo alguns termos que na verdade são extremamente importantes para romper. Um deles é intencionalidade. Por muito tempo eu acreditava que ser intencional era algo ruim. Vamos te ver, linda. Ser intencional significa ser alguém que maquina coisas, alguém que tem estratégia demais. Então quando alguém usava o termo intencionalidade, eu já fechava o meu coração. Quando na verdade ser intencional significa fazer com intenção o que se faz. Quando ofertamos, debaixo de um princípio de honra, como a pastora Lola ministrou, estamos sendo intencionais. Por que você não pega o que sobrou do teu dinheiro e joga numa sacola? Por que a gente pega com temor e entrega com zelo? Porque intencionalmente estamos ofertando ao Senhor. Por que a gente não vem de qualquer jeito só para servir numa escala? Porque alguém colocou o nosso nome, a gente tem que vir. Porque entendemos que quando servimos, não servimos para receber, nós servimos porque já recebemos. Intencionalmente, eu vim honrar ao Deus da minha salvação, o Deus que me tirou de um lugar e me trouxe para um outro lugar. Um Deus que me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Jesus diz: o meu Pai ama quem dá com alegria. Isso é intenção, é intencional. Todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. Intencionalidade. Sabe, a Bíblia ela é cercada de intencionalidade, mas a religião por muito tempo ela acabou tornando pejorativo alguns termos que são importantes. Posicionamento é um outro termo que muitas vezes a gente acha que vai de encontro à soberania de Deus. Não, se Deus quiser vai acontecer. Ele quer. Tanto que Ele te prometeu. Se Ele prometeu é porque faz parte da vontade dEle. Toda promessa de Deus é uma expressão da sua vontade. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Quando Deus faz uma promessa, Ele está expressando qual é a sua vontade, qual é o seu intuito. A palavra de Deus diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Então se Deus te prometeu algo, a vontade dele é cumprir. Então a gente tem que parar de ficar nesse lugar de se Deus quiser vai acontecer. Não, irmão,
Ele quer, tanto que Ele te prometeu. Agora você precisa estar no lugar que Deus te chamou para estar, para que Deus possa cumprir o que Deus disse que vai cumprir. Alguém comigo aqui, diga amém. Tem uma frase do Erwin McManus que eu amo. Ele diz que quando nós estamos fora da vontade de Deus, estamos em perigo, mas quando estamos vivendo a vontade de Deus, nos tornamos perigosos. É para esse lugar que a igreja foi chamada. É por isso que toda revolução política e social que não tem princípios ligados ao cristianismo, a primeira coisa que tenta fazer é abafar a voz, a autoridade, a autonomia, o governo, o poder da igreja. Por quê? Porque quando estamos vivendo a vontade de Deus, irmão, nos tornamos perigosos. Governos foram destituídos, reinos começaram e cessaram, revoluções sociais iniciaram e pararam, mas a igreja de Jesus continua poderosa, gloriosa, triunfante, avançando. Nada parou a igreja. Quando estamos vivendo a vontade de Deus, nos tornamos perigosos. Mas a gente pode ver alguns fenômenos sociológicos, por exemplo, em algumas nações, que a igreja se fundiu com o Estado. Em alguns lugares em que o Estado tem controle até sobre o sermão que os pastores e líderes religiosos vão ministrar nos seus cultos. Em todos esses lugares a igreja não é mais perigosa, ela se tornou insossa. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O nosso posicionamento, a nossa intencionalidade é o que vai definir que tipo de história vamos construir com Deus. Porque a vontade de Deus sempre vai ser curar o enfermo, libertar o cativo, vai ser alcançar todos os povos, mas nós precisamos assumir o protagonismo na construção da nossa história. Não, isso não fere a soberania de Deus, porque quando Deus te deu liberdade para sonhar, e você está alinhado com os sonhos de Deus, o que você sonha para si, é o que Deus já sonhou para você. João diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus está dizendo, se você continuar conectado ao meu coração e as minhas palavras continuarem sendo o centro da tua história, o que você vai me pedir já é o que eu quero te dar. Então pode me pedir o que quiser e lhe será concedido. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Aleluia. Já falei sobre isso várias vezes, mas vai ser novo para alguém. A palavra concordância, a etimologia dela, a origem vem de concordes, corações alinhados, batendo no mesmo ritmo. Quando eu concordo com a vontade de Deus, o meu coração passa a bater no mesmo ritmo que o dele. Discordância vem de discordes, corações desalinhados. É quando o meu coração está batendo no ritmo e o coração de Deus está batendo em outra. Um bom conselho aqui, entre parênteses, é melhor bater o teu coração no ritmo do coração de Deus do que diferente do ritmo dele. Por quê? Porque tudo que existe está cadenciado a partir do coração de Deus. Toda a natureza, toda a criação, toda a glória, céus e terra, tudo isso está conectado ao coração de Deus. Quando a minha agenda se conecta a dele, quando o meu coração se conecta ao dele, as coisas começam a acontecer, as pessoas não entendem o porquê. Irmão, me explica essa aceleração, me explica esse romper, irmão. Nos conectamos com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com a agenda de Deus. As coisas que aconteceriam em 10 anos começam a acontecer em um ano, porque estamos debaixo de um tempo de aceleração. Deus disse, se alguém estiver disponível eu farei, e nós dissemos, Pai, eis-me aqui, usa-me a mim, faz o que o Senhor quiser. Deus está à procura de pessoas disponíveis. Aleluia. Alguém comigo aqui, diga amém. Estava conversando com o JB ontem, ele falou de um termo que eu não conhecia, que também está ligado ao coração, a palavra corrupção. Corrupção é a ruptura do coração. Quando o nosso coração se corrompe, nos tornamos corruptos. Mas muitas vezes julgamos políticos e não sondamos a corrupção, talvez das nossas motivações e propósitos e projetos. Julgamos a corrupção da gestão pública de alguém, mas não paramos para avaliar a corrupção, talvez, do nosso propósito. Se você está construindo algo que não aponta para o chamado que Deus te deu, você está construindo uma história para você. Muitas vezes a gente está pedindo para Deus prosperar algo que Deus quer que morra.
É um projeto pessoal que não tem nada a ver com o projeto que Deus tem para mim. E a gente está aqui clamando, falando: Deus, prospere esse negócio. Deus está falando: eu quero que ele morra, porque só quando o que é teu morre, o que é meu nasce. Só quando o velho morre, o novo nasce. Você precisa abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Aleluia! Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.